Essa é Isadora Ribeiro, o perfil dela é Isadora RLB e ela vai falar sobre algumas verdades do mundo corporativo. Eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente também bater esse papo Contar em uma coisa, conjunto se com a você quer Isadora. crescer no mundo corporativo, se você quer fazer carreira em multinacional, fazer um bom trabalho só vai te prejudicar. A real é que só cresce nesse meio quem sabe jogar um jogo, quem sabe ser um predador. E eu tenho quase 10 anos de carreira e eu me tornei gestora de marketing em menos de 7 anos. Então, teve alguns comportamentos. Eu tinha. Quando eu saí, eu tinha acho que 6 anos de agência de marketing mesmo, mais 2 anos em agência de conteúdo, de BI, aliás, agência de BI, que é de marketing, mas é de uma outra. De uma outra. Um outro segmento, exatamente, né? E eu me tornei especialista. Especialista na carreira em Y, especialista é para um lado, o gestor é para o outro, né? Eu fui para o lado do especialista. E ela vai falar umas coisas que, assim, bora escutar, mas isso que ela disse agora, fazer um bom trabalho, não é simplesmente isso, né? Não é simplesmente isso. É porque envolve um jogo de concorrência que muitas vezes ele tá para além do trabalho feito. Envolve um jogo de concorrência e um favorecimento daqueles que são os mais simpáticos com o chefe, por aí vai. Envolve um conjunto de relações interpessoais que estão para além do trabalho propriamente. É o tipo de coisa que a Cida Bento fala no Pacto da Branquitude sobre como é negado às pessoas negras certos círculos dentro das empresas, que é onde os círculos de contatos ali, que é onde a pessoa aprende o vocabulário dos gerentes, aprende um vocabulário propriamente empresarial de alto nível, onde aprende os trejeitos empresariais de alto nível, onde aprende os traquejos, onde entende as estratégias interpessoais para se lidar entre si, ali em conjunto com os parceiros de trabalho, né, com os colegas da empresa, mas também de como lidar com o próprio cliente, de qual postura ter e por aí vai. E isso não é só um tipo de coisa, né? Que barra a entrada, muitas vezes, de pessoas negras em lugares que são de destaque, gerenciais, enfim, dentro de empresas. Mas existe uma série de anormais, pegando a oposição normal e anormal, a oposição Foucaultiana, do corpo produzido, normalizado, normatizado, e do corpo que acaba não sendo normatizado e por isso acaba sendo excluído. Você tem muitos anormais, pegando essa oposição, que não entram nesses espaços e tendem a não conseguir esses cargos de muita disputa, principalmente em empresas grandes. Vamos continuar ouvindo a Isadora. E algumas coisas que eu observei no mercado e eu vou dar alguns conselhos aqui para vocês. O primeiro já está praticamente implícito. Ser bom te dá visibilidade, ser excelente te prejudica. Quando você é muito bom, primeiro, você se torna uma ameaça, você se torna um incômodo para as pessoas ao seu redor, porque é o famoso prego que se destaca, toma martelada. E segundo, você se torna essencial na sua. Você entende que prego que se destaca, que toma martelada, tem tudo a ver com uma parada que, assim, eu nunca estudei isso profundamente, assim, mas existem estudos que meio que tentam dar corpo para aquela imagem do balde que tem um monte de caranguejo, daí quando um vai sair, o outro puxa ele para baixo, sabe? Já devem ter visto isso, já devem ter ouvido algo assim, né? Que é o lance de que quando você tá num grupo e de repente você se destaca em alguma coisa, você é puxado pra normalidade ou é hostilizado até sair do grupo. Isso faz parte de estudos que vão assim. Então, tem estudos no Japão, na Holanda, na Austrália, no Brasil sobre isso. E cada um desses países, cada cultura vai dar um nome diferente para isso. Para essa coisa, né? Da pessoa que se destaca, que tem um desempenho um pouco maior do que o do grupo, ou muito maior do que o do grupo, e por conta disso acaba sendo sabotada, hostilizada ou excluída, expulsa do grupo, né? E isso é estudado também em diferentes locais de prática, assim, não é, tipo, não é só no trabalho, né? É estudado, por exemplo, em hábitos de caça, é estudado em hábitos de trabalho, é estudado em desempenho de habilidades sociais. Existem vários pequenos artigos que vão lidando. Pequenos não, mas vários artigos locais que tentam observar isso, essa tendência de grupo, de que grupos fechados mantêm as pessoas numa norma, num normal estatístico, sei lá, num normal de desempenho, num normal de performance. E quem se destaca, mesmo pro bem, mesmo se destaca positivamente, acaba sofrendo alguma hostilização.
E no Brasil, o nome que se dá pra isso é prego que se destaca leva martelada, né? Que é uma coisa que todo mundo tem que aprender, né? Prego que se destaca leva martelada. Posição. Isso já aconteceu comigo. E foi aprendendo com os meus erros que eu tô contando isso aqui. A minha primeira promoção para me tornar coordenadora, eu passei por uma gestora que não queria me deixar ser promovida de jeito nenhum. Eu recebi uma proposta de outra área, da área de trade operacional, e ela não queria que eu fosse promovida. Com isso, a gente entra no meu segundo ponto. A maioria dos gestores não domina a própria área. A maioria dos gestores acho que aprendeu a jogar esse jogo há muito tempo lá atrás. Isso é muito comum dentro de multinacional, porque às vezes são empresas que têm profissionais que estão há 30, 40 anos lá dentro. Às vezes o Em empresas jovens, assim, de pessoas jovens, empresas que todo mundo é muito novo, tal, isso não acontece. Isso não acontece. Isso geralmente você tem gestores que ou eles dominam a própria área, tem algum domínio, né? Não precisa dominar tudo. Ou eles entendem que não dominam e contratam pessoas que dominam para trabalhar ali em conjunto e distribuem as tarefas, que é papel de gestor, né? Só que o que ela falou anteriormente, da gestora que não queria que a pessoa fosse promovida, geralmente é porque é um empregado que resolve problemas e se ele for promovido e for fazer outra coisa, tiver outras responsabilidades, vai ser difícil ter uma outra pessoa que resolva os seus problemas que aquele funcionário, aquela funcionária resolvia, né? Mas mesmo assim, né? Quando você está em empresas grandes, multinacionais, esses gestores que são acomodados, que não dominam a própria área, costumam ser aqueles que vão apadrinhar certas pessoas e você percebe que se constrói nisso um senso predatório muito específico, né? Porque a performance que é agraciada não é exatamente o bom trabalho, mas é a boa circulação dentro de um ambiente onde você tem, por exemplo, um gestor que não necessariamente manja muito da área porque está atrasado e precisa de alguém que não confronte. Precisa disso. cara tá na mesma posição de liderança há mais de 10 anos. Isso acontece muito. Só que esses profissionais, tem uma questão geracional, existe um conflito geracional que eu acho muito importante enfatizar, mas esses profissionais não são incentivados a se modernizar, a buscar novas ferramentas de mercado, a entender melhor a maneira de Aqui, ó, um comentário interessante do Marco. Boa noite, Marco. Se não puxar saco, pode ser o cara mais foda que estará fora. É tipo isso. Puxar saco, se comportar segundo, né, o comportamento geral, absorver os trejeitos, os traquejos, não é? Validar o comportamento, validar as decisões. Porque não necessariamente é ser puxar saco do estereótipo, né? Mas é aquele que valida a decisão, valida o estilo de trabalho do gestor, por exemplo. gerir que existe na geração de hoje em dia, a inovar a cultura. Então, essa parte também é uma questão muito grande. Quando você entra entendendo isso, você entende que você não vai contar com o seu gestor, você não vai aprender com ele não vai te guiar. Isa, mas sempre que eu tiver uma questão com o meu gestor, eu posso esperar minha avaliação de desempenho para trazer elas à tona e a gente se alinhar. Ou então eu posso ter o apoio do RH para questões de cultura. Você nasceu ontem? Não. Não. Essa porra não existe, tá ligado? Desculpa o palavreado, isso não existe. Isso de cultura da empresa tal é uma ideia, é um ideal de como seria lindo o andamento, né, dentro de uma empresa. Esse negócio da cultura da empresa, a ética da empresa, os valores e tudo mais, isso evidentemente não existe, né? Evidentemente isso não existe, as coisas não andam desse jeito, as relações são muito mais com o intestino do que exatamente com o cérebro, né? São muito com o coração, aliás. Você se move muito mais com as vísceras do que com o coração dentro de uma empresa. Embora, evidentemente, fazer um bom trabalho, muitas vezes um trabalho minimamente bom seja um requisito para você minimamente não ser demitido, né? Isso é uma obviedade total, assim, uma obviedade absurda. Não ser que você seja filho do dono, fazer um mínimo bom trabalho te garante que você não seja demitido. Acabou. Dito isso, a maneira como as relações de força se distribuem dentro de uma empresa e como as relações de influência se distribuem, principalmente em empresas grandes, não tem nada a ver com, sabe, pressupostos éticos, valores da empresa, não tem muito a ver com isso, é meio ingenuidade acreditar nisso, com todo respeito. Principalmente o RH, dentro aqui o meu terceiro conselho para vocês. Gente, o RH se eu for falar de RH, inclusive passei por 2 situações gravíssimas de assédio moral em 2 empresas diferentes. Eu garanto para vocês que a corda arrebenta pro elo mais fraco. Então, se você é o elo mais fraco, é melhor você engolir o sapo. Você aprende. Cara, isso daqui é maravilhoso. Isso daqui é muito maravilhoso que ela acabou de falar.
O RH não é o Ministério Público. O RH é um departamento da empresa. Ele não é o Ministério Público. O RH é o departamento da empresa. O RH não vai demitir o dono da empresa, tá ligado? Não vai demitir o diretor. Então é necessário compreender que o RH ele tem ali suas funções, tem os seus trabalhos, pode até intermediar alguns conflitos, só que se for um conflito que ele tá num limite, assim, num nível limite, que não tem como, assim, esse conflito vai estourar, a corda vai arrebentar pro lado mais fraco. Se há uma coisa do tipo assim, assédio, sabe? Talvez seja melhor procurar um advogado, não exatamente o RH, né? Não exatamente o RH. A Rebeca pergunta: Uai, mas cadê o mérito? Uai, Rebeca, que mérito? O mérito, ele sempre vai existir. Sendo sincero agora, o mérito como tal, né? O mérito como tal, ele sempre vai existir. Sempre vai existir algum mérito. Agora, uma meritocracia, um sistema que é movido pelo mérito, aí é difícil. Aí é muito difícil. Odeio o ambiente corporativo por causa disso, diz o Raeres. Boa noite, Raeres, tudo bom? E o Gogô pergunta se a família seria um grupo fechado. Sim, a família é um grupo fechado. Também. Também é um grupo que tem as suas normalidades, né? Mas as relações de poder são diferentes, né? Entre pais, filhos, irmãos, por aí vai, são outras relações de poder, né? Vai muito por outro caminho. Aprender a ficar quieto, não caia na besteira do aqui é um safe space, aqui você pode falar, acreditem, eu já passei por isso. Isso aí é balela, o RH segue as mesmas diretrizes da empresa, ele vai fazer o que o gestor tá mandando também, deixa as tia do RH fazer os cafezinhos, o dia do pet, essas coisas, entendeu? Você é um predador, se você é um predador, você não sangra, se você é um predador, você entendeu como funciona o jogo e você não vai abrir nada pra ninguém, você vai aprender a engolir saco, isso é uma das maiores características e mais importantes pra você ter de skill em uma multinacional. Inclusive, eu tava aqui pensando, Engolir sapo, principalmente porque quem reclama gera problema, e quem gera problema é demitido. Quem reclama gera problema, causa problema, o problema não é aquele que foi causado sobre quem reclama, o problema é quem reclama. E quem reclama é demitido. Talvez você encontre pela sua vida um chefe que quando escutar um problema de relação interpessoal que aconteça dentro da empresa, lhe diga algo do tipo, né? Pô, mas aí vocês são adultos, resolvam entre vocês. Cara, é só o advogado que vai conseguir resolver alguma coisa que passe de um dado limite. É só um advogado. Quem traz problema gera problema. se você me perguntar as 5 principais skills de um predador pra jogar esse jogo, no meu top 3 teria engolir sapo. Mas eu acho que essa pode ser a ideia para um próximo vídeo, que eu já tô até anotando aqui. Mas galera, basicamente é isso, cara. Assim, mundo corporativo, ser um predador em grandes empresas, principalmente, é a regra. É claro, pequenas, médias empresas, você vai ter outros fluxos, outros comportamentos, outras maneiras de se lidar com o dia a dia de trabalho. Talvez a puxação de saco seja outra, talvez a maneira como você se comporta tenha que ser outra, talvez a norma a ser absorvida seja outra, de outro tipo. E cada caso é um caso, a vida vai seguindo. Em empresas muito grandes, onde você tem uma impessoalidade muito forte, as pessoalidades acabam sendo restritas a pequenos grupos. E essas pessoalidades de pequenos grupos, cara, você tem que absorver isso. Você tem que minimamente absorver. Você tem que saber o problema de quem que você vai resolver. Quem é a pessoa que você vai ser o cara que resolve os problemas, a mina que resolve todos os problemas. O seu chefe precisa de alguém que resolva os problemas? Então você vai conseguir crescer até o ponto do chefe. Mais do que isso, talvez não. Mas até o limite você vai. Depois você vai ter que fazer outra coisa. Daí, se seu chefe crescer, ele te leva junto, talvez. Tem que saber pensar estrategicamente. E assim, não adianta simplesmente fazer um bom trabalho se não fizer um bom trabalho estrategicamente, com certeza, tá ligado?